Dei uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseje unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Não o censurem por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Por exemplo, não discutam com ele sobre comer ou não carne que já foi oferecida aos ídolos. Pode ser que vocês creiam que não há nenhum mal nisto, porém outros têm a fé mais fraca. Pensam que está errado e passarão sem carne nenhuma, comendo verduras, antes de comer daquela espécie de carne. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne não podem desprezar aqueles que não a comem. E se você é daqueles que não comem, não acuse de erro aqueles que comem, porque Deus os aceitou como seus filhos. Eles são servos de Deus e não de vocês. São responsáveis perante Ele e não perante vocês. Deixem que eles lhes diga se eles estão certos ou errados, e Deus mesmo é capaz de levá-los a agir como deve. Alguns pensam que os cristãos devem observar os feriados judaicos como os dias especiais para se adorar a Deus. Já outros dizem que é um erro e um absurdo todo esse incômodo, visto que todos os dias pertencem igualmente a Deus. Em questões desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo. Se vocês têm dias especiais para adorar ao Senhor, estão procurando honrá-lo, fazem uma boa coisa. Assim também, a pessoa que come carne, que foi oferecida aos ídolos, ela dá graças ao Senhor por aquilo, está procedendo bem. E a pessoa que não toca em tal carne, também está ansiosa para agradar ao Senhor e também dá graças. Não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos como nós próprios pudéssemos escolher. Vivendo ou morrendo, nós seguimos ao Senhor. De qualquer maneira, somos dele. Cristo morreu e ressuscitou para esse fim mesmo, para que pudéssemos ser nosso Senhor, tanto enquanto vivemos, como quando morremos. Vocês não têm direito de censurar um irmão ou de olhar com desprezo para ele. Lembre-se que cada um de nós comparecerá individualmente perante o tribunal de Deus, porque está escrito: tal como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se curvará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Sim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, não se censurem mais uns aos outros. Em vez disso, procurem viver de tal modo que nunca façam um irmão tropeçar. Se vi vocês fazerem alguma coisa que ele pensa que está errado, quanto a mim, estou perfeitamente seguro, baseado na autoridade do Senhor Jesus, de que não há nada realmente errado em comer carne que já foi oferecida aos ídolos. Entretanto, se alguém acha que isso está errado, então não deve comê-la, pois para ele está errado. Se o irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, você não estará procedendo com amor se continuar a comer. Não deixe que a sua comida faça perder-se alguém por quem Cristo morreu. Não faça nada que motive censura contra vocês próprios, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Afinal de contas, a coisa mais importante para nós, como cristãos, não é o que comemos ou bebemos, mas sim incentivar o aparecimento da retidão, da paz e da alegria que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, Deus ficará satisfeito e seus amigos também ficarão. Desta forma, tenham como alvo a harmonia na igreja e procurem edificar-se uns aos outros. Não desfaça a obra de Deus por um nado de carne. Lembre-se, não há nada errado com a carne, mas está errado comê-la se isso fizer outra pessoa tropeçar. A coisa certa a fazer é deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que ofenda o seu irmão ou que o faça pecar. Vocês podem saber que não há nada de errado naquilo que você faz, mesmo do ponto de vista de Deus.
mas guarde isso para si próprio. Não faça ostentação de sua fé na presença de outros que poderiam sentir-se feridos com isso. Nessa situação, feliz é o homem que não peca quando faz aquilo que sabe que está certo. Entretanto, quando alguém acha que alguma coisa que ele quer fazer está errada, não deve fazê-la. Peca se a fizer, pois pensa que está errada. E assim, para ele, está errada. Qualquer coisa feita fora daquilo que ele sente que está certo é pecado. Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao 23. Eu ouvi uma pregação, né? E ali o pregador, ele fazia um comentário a respeito do pudor, né, no vestimento das mulheres, né? Ele até fazia uma comparação que as prostitutas, as mulheres que faziam programa, em uma época passada, tinham mais pudor na vestimenta do que as mulheres de hoje. Mas o que me chamou a atenção não foi nem tanto em si a pregação, mas foi os comentários em si, né? Pessoas falando, mas não falou dos homens, mas tem homens que se vestem pior. E as pessoas começaram a citar outras situações. Então eu notei ali que as pessoas, elas buscando de alguma maneira se justificar, apontando outras pessoas, apontando pastor, apontando o homem, porque no caso ele estava pregando na situação da veste feminina, enfim, né? É interessante que as pessoas acreditam que elas podem se salvar apontando o outro, que elas podem se justificar dos seus pecados apontando o outro. Eu fico imaginando essas pessoas chegando em Deus com esse argumento. Quando elas forem receber a condenação delas, caso não tenham se arrependido, se convertido, confessando a Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas, essas pessoas chegando em Deus, recebendo a condenação, e elas apontando as pessoas como se aquilo pudesse salvá-las, como se aquilo pudesse perdoá-las. Quando o Espírito Santo nos confronta em algum pecado, a nossa atitude deve ser de arrependimento, conversão e confissão daquele pecado, daquela iniquidade em Cristo, como único Senhor e Salvador de nossa alma. Nós apontarmos o outro, isso não vai mover o coração de Deus para nos perdoar. O que move o coração de Deus para nos perdoar é a nossa fé na morte e na ressurreição de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. É essa fé que traz o perdão dos pecados. Essa fé que traz a absolvição de uma condenação. Então, eu já notei também em outros casos, uma pessoa está pregando, confrontando ali o pecado de alguém. Na realidade não é nem a pessoa, é o Espírito Santo, através daquela pessoa, e ela começa a citar, não, mas um pastor ali fez isso, mas ali um evangélico fez isso, mas o padre fez isso. Então elas começam a acusar alguém, né, como se aquilo fosse motivo dela ser perdoada, porque ela se julga que ela é melhor do que aquele outro. E algumas informações, às vezes, são mentirosas. E pode acontecer realmente aquela pessoa ter feito aquilo, mas ela se arrepender, ela se converter, ela se voltar a Cristo como único Senhor e Salvador, né? Não praticar mais aquilo que a condenava, né? E há outras situações que elas são mentirosas. Então, ao invés da pessoa ela assumir o erro, né? Ela assumir e arrepender, ela começa a apontar as pessoas. Eu quero dizer que apontar as pessoas não vai trazer salvação para a sua alma. Se alguém peca em alguma coisa, é entre ela e Deus. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Não adianta chegar lá no reino de Deus, quando for condenado, se esse fosse o caso, ou seja o caso,
ficar apontando X ou Y. Não adianta ficar apontando as pessoas. Às vezes você nunca roubou e o outro já roubou, mas ele arrependeu, se converteu, né? Creu em Cristo como único seu Salvador. O ladrão da cruz está no paraíso até hoje. Mas será que as pessoas que ele roubou estão lá também? Pode ser que não. Pode ter alguém ali naquela época que nunca roubou ninguém e não está no paraíso, porque não teve a confiança que o ladrão da cruz teve em Cristo, como único Senhor e Salvador de sua alma, ao ponto de crer que Cristo é o Filho de Deus e havia e há um reino nos céus, e ele pediu para ser lembrado por Cristo. Na realidade, Cristo já tinha se lembrado dele, porque quando Cristo veio morrer pelos nossos pecados aqui, ele se lembrou de todos nós. Mas a questão não é Cristo se lembrar de nós. A questão é de nós nos lembrarmos dele como único Senhor e Salvador da nossa alma. A questão não é Deus nos amar. A questão é nós amarmos Deus. A questão não é Deus nos aceitar como somos, mas nós aceitarmos Deus como ele é. E aceitar Deus como ele é aceitar que somos pecadores, que precisamos nos arrepender e nos converter, e precisamos de Cristo como único Senhor e Salvador de nossas almas. É isso que traz o perdão, é isso que traz a justificação, é isso que traz a absolvição dos nossos pecados para o dia do juízo. Então, há dois grupos de pessoas que vão se apresentar diante de Deus: os condenados e os justificados, os salvos e os perdidos. E tudo isso é decidido aqui. A oportunidade é agora, porque o dia de amanhã não nos pertence. E boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus. Tudo de bom.